galera, sejam muito bem-vindos ao canal CoffeeTag. Por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos aí ao nosso curso de programação com Java, beleza? E para a nossa videoaula de hoje, galera, a gente vai começar a ver aí como que funciona matrizes aí em Java, beleza? Então eu preparei com uma introdução para a gente entender o que é matriz primeiro, beleza? E depois a gente vai colocar a mão na massa e a gente vai codar para a gente conseguir entender melhor como que funciona uma matriz aí, ok? Então, primeiramente, galera, o que é matriz? Ou array bidimensional em Java. Então, matriz, galera, são vetores multidimensionais, ou seja, eles não são totalmente lineares aí, ok? Então a gente pode fazer uma analogia com o vetor, que foi o que a gente já aprendeu. Então, enquanto um vetor, galera, tem apenas uma linha aí com vários valores, ok? Uma matriz, ela pode ter várias linhas com vários valores, que comumente chamamos aí de linhas e colunas, tá, ok? Então vocês podem estar pensando, mas me dê um exemplo para mim de matrizes aí na prática, no mundo real, tá, ok? Um dos exemplos mais comuns que a gente vê de matrizes aí é planilhas do Excel, tá, ok? Então perceba que planilhas do Excel não é composta por linhas e por colunas, então matriz é tipo aquilo, você declara o tamanho que você quer, linhas e colunas, tá, ok? Ou, galera, ou um exemplo um pouco mais avançado, aí, não sei se vocês têm conhecimento já, que é banco de dados, tá, ok? Banco de dados, a gente trabalha aí as nossas tabelas entre linhas e colunas aí, beleza? Então esses são dois exemplos do mundo real aí, tranquilo? Então como que se declara aí uma matriz em Java, tá, ok? Então para criar uma matriz, galera, procedemos da mesma forma que um vetor, tá, ok? Então se vocês voltando um pouquinho no tempo em nossas videoaulas passadas aí, lembra quando a gente declarava vetor? Então a matriz, para a gente declarar, não muda muito aí a sintaxe relacionada a vetor, não, tá, ok? A única diferença é que a gente vai trabalhar aí com mais um dimensionador aí, tá, ok? Ou seja, mais um colchete aí, tá, ok? Então se quisermos criar uma matriz bidimensional, por exemplo, aí, eu quero uma matriz com duas linhas e duas colunas. Para se declarar em Java, a gente faria o seguinte, vamos supor que eu quero declarar uma do tipo inteiro, tá, ok? Voltou ela aqui, eu coloco o tipo int, beleza? O nome da matriz, aqui eu coloquei minha matriz. Eu coloco o primeiro colchete representa o número de linhas, o segundo colchete representa o número de colunas, tá, ok? Aqui está vazio, igual a new do tipo inteiro, e aqui eu passo. Então nesse caso eu quero uma matriz com duas linhas e duas colunas, beleza? Então quando eu declaro uma matriz aí com duas linhas e duas colunas, o que ele faz no meu computador, tá, ok? Então na memória do computador ele representa da seguinte forma, galera, esse quadradinho aqui, ó, duas linhas e duas colunas, tá, ok? Então aqui a gente tem o nosso primeiro valor. Como são duas linhas e duas colunas, a gente pode armazenar 4 valores aí, beleza? Então eu tenho aqui no meu primeiro espaço, na minha primeira linha, minha primeira coluna, armazeno o primeiro valor. Na minha primeira linha, na minha segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, vai armazenar meu segundo valor. Na minha segunda linha, primeira coluna, armazeno meu terceiro valor. E na minha segunda linha, segunda coluna, vai armazenar o meu quarto valor. Ou seja, somando um total aí de 4 valores, beleza? Então basicamente é isso. Pense aí quando se trabalha com matriz, é como se fosse planilha de Excel. Ou seja, declara o tamanho. Por exemplo, nesse caso eu declarei uma 2x2. Então ela reserva aí 4 espaços da memória, 2 linhas e 2 colunas. Se fosse 3x2, 3 linhas e 2 colunas, então seria 3 linhas e 2 colunas, beleza? Então nas nossas próximas videoaulas aí a gente vai codar, porque a gente vai ver na prática aí, aplicando o código Java para vocês conseguirem, para criar um pouco mais aí como que funciona matrizes aí. Okay? Só de curiosidade, para quem quiser entender um pouco mais na teoria, abra sua planilha do Excel e que você vai ver linhas e colunas. Okay? Abra ela e coloca alguns valores e que vocês vão entender legal como que funciona a matriz aí. Tranquilo? Então, por essa videoaula é só isso. Essa foi a nossa introdução. Na nossa próxima videoaula a gente começa a codar. Beleza?